Namastê, pessoal! Eu me chamo Carolina Pires. Estou aqui hoje na presença do professor Afonso Domingues, mais conhecido por aí, aqui no Brasil, lá na Índia, como Babaji. E estamos aqui nessa sequência de vídeos para trazer uma perspectiva mais ampla sobre yoga. Então, Babaji, se apresenta um pouco para Oh, meu Deus. te conhecerem um pouquinho. Então, é isso. Bom, você já me apresentou, já disse, eu sou carioca, de Copacabana, e eu tive o primeiro contato com yoga já há uns 60 anos atrás, na minha infância, e saí do Brasil muito cedo, aos 14 anos de idade. Fui iniciado com 18 numa forma de meditação, em Raja Yoga. Com 19 eu cheguei na Índia, fiquei alguns anos e por aí foi, tive as minhas iniciações e venho... É isso, estou aí na estrada há esses anos. Vai para lá, Júlia. E nós viemos aqui até o Babaji para trazer duas perguntas, né, que são perguntas de perspectivas muito amplas, mas querendo trazer e conhecer um pouco aqui, beber dessa fonte de conhecimento. Babaji, no seu olhar, né, o que é o yoga e quando nós estamos praticando yoga? Opa! Yoga é uma arte. É a arte de ser, é a arte de manter-se. É a arte de manutenção do bem-estar, a arte de manutenção da paz, da saúde. É uma arte. É claro que tem toda uma ciência envolvida, são alguns milênios, que essa prática, que essa ciência, que essa filosofia, que esse conhecimento foi codificado, foi apresentado, foi entesourado, às vezes eu digo, porque é uma grande riqueza. Eu acho que todos os seres humanos, todas as pessoas que vêm a esse planeta praticam yoga. Porque yoga é instintivo. Yoga é como tomar banho. A gente sabe que para nos manter no mundo, nós vamos precisar nos higienizar. Vamos precisar eliminar aquilo que se sobrepõe ao nosso estado natural de ser. No caso do corpo físico, a limpeza. O corpo é limpo e nós temos o dever, o instinto natural de nos manter limpos. Assim, uma vez por dia, nós vamos no elemento purificador, que é a água, para retirar, para eliminar aquilo que se sobrepôs sobre o estado natural de limpo. Você não adquire limpeza, você adquire a sujeira. Nós vamos no elemento purificador para eliminar aquilo que se sobrepôs à limpeza e renovamos o nosso estado de limpo. Só que nós não somos só corpo físico, e esse corpo físico, primeiro, ele não é só externo. Essa higienização, no caso da água, da limpeza, do banho, ela se dá no lado de fora do corpo. Interiormente, existem segredos para manter o corpo em estado natural de limpo. No caso, por exemplo, o corpo físico, você não adquire flexibilidade, ele já vem com ela. O corpo é físico, olha a criança. Sim. Ele é naturalmente flexível. Yoga não dá flexibilidade, você não adquire flexibilidade. Você aprende a eliminar aquilo que tira a sua flexibilidade, que impede você de continuar flexível. As articulações, elas se sujam se você não utiliza
a totalidade dos arcos de movimento de cada articulação. O corpo precisa se lubrificar interiormente. E é explorando os limites de movimento que a gente se lubrifica. As posturas de yoga, elas têm esse propósito de purificar, de eliminar as sujeiras, o que obstrui o fluxo de energia. Só que nós não somos só corpo físico externo e interno, nós somos mente também, e essa mente é muito complexa, porque além de pensar, a gente sente. E essas vibrações produzidas pela mente e pela nossa relação com as outras mentes, com o mundo externo, também produzem sujeira. Nós precisamos nos purificar diariamente, mentalmente, emocionalmente, o sentimento, as vibrações precisam ser limpas dentro de nós. E é aí que yoga entra com as dicas para eliminar aquilo que nos impede de ter clareza mental, de estar sintonizado com bons humores. A paz, ela também não se adquire. Ela é um estado natural. A gente adquire aquilo que nos tira da paz. A paz já está em nós. Portanto, eu diria que yoga não dá nada, não nos dá nada. É até estranho falar isso. Ela tira. Ela nos ajuda a aprender a eliminar e a descobrir e a manter aquilo que nós somos. Só que há uma evolução por trás dessa experiência existencial, física, psíquica. Existe uma consciência por trás disso. Esse eu que está crescendo, que está descendo, ele é consciência. E esse eu é que vai ser despertado. É essa consciência que precisa ser atingida. E yoga nos leva a ter esse despertar. Desse eu que está por trás do corpo, por trás da mente, e que comunga, se une com a fonte que o criou, que nos criou. Essa comunhão gera uma experiência amorosa. Isso é yoga. Yoga, a palavra quer dizer união. Por isso que eu digo, todos nós buscamos esse despertar desse eu verdadeiro que está por trás desse eu físico, desse eu psíquico, mental, espiritual. É o eu espiritual. É isso. Eu acho que, resumidamente, a gente poderia dizer que yoga é isso. Na realidade, bom, vamos para a segunda, vamos misturar aí já a segunda questão. O meu coração chega a estar acelerado, porque o senhor é um poeta, assim, e eu... Oh, meu Deus! Eu estou verdadeiramente emocionada com a sua explicação, com o seu olhar, né? E quando, né, misturando as perguntas, quando eu estou praticando? Pois é, aí é que está, eu acho que a gente teria que dar uma examinada no conceito de prática. Existe um momento, sim, em que você vai entrar no chuveiro, vai abrir a torneira, vai deixar a água cair, e ali você está praticando banho. Quando você sai desse momento, há um efeito dessa prática. Sim. Ela vai perdurar ali umas 24 horas, se você não sair e cair direto na lama. Né? Esse efeito é também resultado da prática, daquele momento em que você se dedicou àquilo. Ora, praticar yoga, existe um momento, sim, em que do seu dia você vai reservar para abrir uma
prática, uma sessão. Você vai se dedicar a fazer alguma coisa ali. Só que ele vai se estender ao longo do seu dia. Vai ter um efeito. E esse efeito é norteado pelos princípios que estão por trás dessa filosofia, que não são lembrados, mas que são instintivos. Na realidade, você certamente conhece, um sujeito lá atrás, 500 anos, 300, mas não há uma certeza sobre isso, antes de Cristo, Patanjali, foi considerado o grande codificador dessa ciência. E ele estabeleceu uma coisa muito interessante, ele teve essa visão maravilhosa de 8 graus, Ashtanga, que ele chamou. E os 2 primeiros graus, os 2 primeiros elementos desse conceito são preceitos. Preceitos em relação ao externo, a nossa relação com o mundo, e preceitos em relação a nós mesmos. Ele chamou de yamas, niyamas. São preceitos que estão dentro de nós, são instintivos. Ele codificou ali e há controvérsias. Ele teria colocado 5 yamas e 5 niyamas, mas há escolas em que mostram que há muito mais yamas e muito mais niyamas, porque na realidade há um desdobramento natural do que sejam aqueles preceitos. Esses preceitos, eles vão aparecendo naturalmente, mas eu diria que são o efeito desse despertar. O ponto de partida é o ponto de chegada. Todos nós vivemos o 8º grau da yoga. Samadhi, estado de superconsciência, estado de yoga, de união, de completa comunhão com a fonte original. Nós viemos disso. Por isso que está na nossa lembrança e por isso que eu digo que todos nós buscamos isso. E aí viemos a esse mundo e... Para lembrar quem somos. Para lembrar quem somos. E para despertar o que somos, porque nós estamos num processo agora de amadurecimento, de evolução. Nós viemos a esse mundo para nos tornar conscientes daquilo que não é o que está nesse mundo. Aqui esse mundo é limitado pelo tempo e pelo espaço. O nosso verdadeiro eu está além do tempo e do espaço. Há algo em nós que é imortal, que não é sujeito à morte. E é o despertar da consciência do imortal, do eterno, do infinito, que é o resultado da prática de yoga. E ora, no momento em que você tem isso como referência, a sua relação com o tempo e com o espaço, com o mundo, com a sociedade, com o propósito de passar por esse planeta, se transforma completamente. Todos os eventos passam a ser elementos de prática de yoga. A sua relação com o mundo é uma relação de ensinamento. O que é essa situação? O que essa adversidade está me ensinando? Muitas vezes as adversidades e as concordâncias, os benesses que às vezes o mundo material nos traz. Nós não estamos aqui para ficar no mundo material, a gente já sabe disso. Nós temos um tempo determinado, não sabemos quanto. Mas nós viemos aqui para ir embora. Será que seria só para passar essa temporalidade no planeta e mais nada? Será que o ser criador tão inteligente teria nos criado para virar nada? Ou para construir um monte de coisas e voltar para a Terra? Existe um propósito, e esse propósito é revelado dentro de nós. Por isso que, na realidade, praticar yoga se dá a partir de um momento inicial de consciência da união, do nosso estado original de ser. Em seguida, tudo passa a ser
uma forma de prática. Eu me lembro um dia, há muitos anos atrás, foi engraçado, foi a primeira sala que eu tive quando eu via o Brasil. Eu voltei da Índia, eu fui morar em Belo Horizonte e montei uma sala num prédio comercial e estava começando a dar aula de yoga e estava lá nos afazeres da vida. E um belo dia, um sábado, eu me lembro, era dia de faxina, eu estava faxinando a sala, estava arrumando as coisas tudo fora de lugar, e eu esfregando, me aparece um sujeito. Eu gostaria de saber sobre yoga, o que é yoga, como é a sua yoga, eu soube que o senhor dá aula de yoga. E eu olhei para ele e disse, yoga é isso aqui, ó, é faxina. Você está vendo? Esfregar aqui, ó. Aliás, pega o balde ali para mim. Aí começamos a conversar e ele entrou na faxina. Eu nunca tinha visto o sujeito antes, mas ele começou a me ajudar, a passar pano, a limpar, varre ali, vamos ali no banheiro, aí então, vamos ali. E eu falando de yoga e ao mesmo tempo, me dá o pano de chão aqui, me dá, olha aqui, isso aqui. Quando ele saiu, eu até tive com um amigo e eu disse, rapaz, eu acho que eu estou ficando louco. Olha só, rapaz, em vez de eu parar para receber o cidadão lá, ele queria saber sobre yoga, eu botei ele para faxinar, porque o cara me ajudou a varrer a sala, olha só que tal. Esse meu amigo riu e disse, espera, porque eu disse, esse cara nunca mais vai voltar. E no final ele me disse que ele era um cara muito metódico. Ele trabalhava ele era um funcionário do Banco do Brasil, era um alto funcionário lá dentro, muito importante. E por motivo de saúde, por recomendação médica, ele estava procurando fazer yoga, porque disseram para eu acho que ele estava muito desequilibrado, a vida, muito agitado, muita ansiedade, disseram, faz yoga. Aí ele foi, como mandava a mente dele, fazer um elenco de todos os professores e academias, ele visitou as pessoas, porque ele queria fazer uma avaliação de pesar prós e contras. Quando ele me falou isso, que ele tinha feito uma sondagem, eu disse, ele apareceu numa sala com um maluco aqui, botando ele para varrer a sala. Ele não vai voltar nunca mais, esse sujeito. E não é que o meu amigo tinha razão, ele disse, espera, porque eu acho que ele vai voltar. Na semana seguinte, esse sujeito voltou e se matriculou no horário mais difícil, que era 6h30 da manhã, Nossa. Que era o pessoal que ele ia antes do trabalho, que era por isso que eu abria esse horário. E ele foi um grande praticante de yoga, ele ia com assiduidade, ele mergulhou na prática, foi maravilhoso. E eu um dia perguntei para ele, mas vem cá, você fez escolheu e tal, puxa, tanta gente mais estruturada do que eu, com salas mais importantes, secretária, faxineiros e tudo. Você foi escolher logo a mim? Ele disse, justamente por isso, porque você me mostrou que yoga está no dia, nas coisas que nós fazemos no dia a dia. Que não é deixar de fazer, que agora eu vou faxinar e vou deixar de... Não, a yoga está presente na faxina. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque no momento em que eu volto a atenção para a fonte da respiração, para aquilo que me faz viver, eu entro em comunhão com a fonte da vida. E a partir dali, todas as ações vão ser expressões desse estado de consciência, de união. Então, a faxina passa a ser uma forma de meditação. A vida passa a ser uma prática de yoga. Inclusive, tem muitas pessoas que relatam isso, quando elas estão se sentindo, e eu já me percebo nesse movimento, eu estou me sentindo um pouco bagunçada internamente, e aí começa a arrumar a casa. O fato de você fazer aquele movimento externo com aquela presença, você está arrumando internamente. Internamente.
É maravilhoso. Você deu uma aula experimental para ele. Acabei dando, sem querer, uma aula experimental e que valeu. Ele ficou comigo alguns anos. Aliás, ele até exagerou depois. Tem uma história engraçada que aconteceu porque ele foi tão empolgado, ele era tão dedicado, mas que um dia, você imagina, ele era... Eu não sei, algum funcionário que tinha um gabinete, um escritório dentro do Banco do Brasil, lá, aquela coisa. Mas um dia eu acho que o bicho pegou lá, ele estava estressado, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que deu nele. Diz que ele jogou as coisas todas de cima da mesa dele de trabalho, tirou a gravata, o paletó, sentou em lótus em cima da mesa e começou. Eu disse, não, você fez isso dentro do Banco do Brasil, porque aí entrou lá o superior dele, viu ele meditando lá na mesa de trabalho dele, e ele teve que explicar que ele estava buscando se reorganizar. Eu disse, não, você tem que tomar cuidado, porque você não pode fazer essas coisas em qualquer lugar. A prática, ela tem que ter uma certa atenção, tem o seu lugar, né? Tem a sua... Ou então, né, você criar as adaptações ali na sua cadeira mesmo, pausa, busca a tua respiração, esse centramento. É verdade. Agora, eu acho muito importante a gente lembrar que a gente... como é que eu vou dizer? Nós temos que nos respeitar, nós temos que, aos pouquinhos, conhecer o estágio em que nós estamos. A evolução da consciência, ela se dá numa cronologia diferente da cronologia que determina a evolução do nosso corpo físico. A maturidade dita espiritual, ela não tem necessariamente que acontecer num determinado momento, numa idade específica. Podem ter pessoas que passam pela vida e não despertam, e outras que muito cedo despertam. Então, isso é importante da gente perceber. E é importante também que a gente perceba que existem forças que nos auxiliam na nossa evolução. Vamos trazer para o plano físico. Todos nós viemos ao mundo através de uma mãe. Sem primeiro esse canal que nos traz a essa dimensão. E depois os cuidados, mesmo que a mãe faleça na hora do parto, alguém vai ter que representar aquele cuidado materno, de acolher. Nós não somos capazes de sobreviver sem o acolhimento, sem a proteção, sem o cuidado materno. Da mesma forma, a nossa consciência, ela precisa desse amparo, ela tem um amparo. Nós não acontecemos, nós não nascemos nessa dimensão sem esse canal feminino. É sempre um canal feminino que nos leva de uma dimensão para outra. Esse amparo, esse cuidado, essa nutrição, esse alimento, ele é extremamente necessário. E é importante que nós tenhamos consciência disso. Que nós aprendamos a cultivar esse afeto por quem nos traz, por quem nos cuida. Fisicamente é sempre muito importante, não minimizando, ao contrário, porque não é só física que a mãe representa para nós, a nossa mãe física. Mas o honrar, o venerar, o respeitar, o cultivar o afeto pelos nossos genitores são muito importantes. Agora, nós também temos uma força que nos acompanha. E esse aspecto a Índia preservou. Não há como você nascer nessa nova dimensão sem um auxílio de uma força superior, de uma mãe, de uma orientação. Ishvara Pranidhana, é chamado isso
por Patanjali no Julia. Eu achei que ela estava dormindo. Não, ela tá, eu dei até um remedinho para ela. Vai para ali, vai. Tá encatarrado, mas Vai. eu acho que não tá atrapalhando não, Bárbara. Não, ela atrapalha a minha concentração, não sei mais o que eu estava falando. Vai para ali. Oi, oi, oi. Eu dei até um remedinho, fui ontem com ela lá. Júlia é a cachorrinha do Bárbara, que está aqui acompanhando esse momento. Aí depois vocês editam isso e vê lá. Desculpa aí. Não. Então, Yoga. a ideia de Ishvara Pranidhana é fundamental para que a gente saiba aproveitar cada momento da nossa vida como instrução. O instrutor, na realidade, ele está dentro de nós. Ele é uma presença espiritual. Ele se manifesta na cultura indiana como o guru, como o mestre, o professor. Mas ele, na realidade, é uma presença divina, é uma presença sutil, interna, que vai ser reconhecido em várias coisas no externo. Então, eu acho que isso é muito importante da gente lembrar, que nesse processo nós precisamos reverenciar essa força que nos traz o conhecimento, essa presença que nos instrui e que faz com que a gente aproveite aquele episódio da nossa vida, aquele evento, como uma forma de aprendizado. E cada um de nós está num determinado ponto, num determinado momento. Por isso que é importante. Você vê, a criança, ela tem a possibilidade de tomar consciência do afeto. Aliás, é o que ela mais precisa. Uhum. O bebê precisa de tomar consciência daquela energia afetuosa. É o que conforta, porque é o que traz um sentimento de yoga, de união, de comunhão, de pertencimento. Uhum. Da mesma forma, nós precisamos de tomar consciência desse aspecto que é essencialmente afetuoso. A nossa relação com o Criador, com a fonte criadora de vida, ela é essencialmente amorosa, é afetuosa, em qualquer estágio que a gente esteja. Portanto, o que a gente mais precisa, mais do que conhecimento vasto, isso, quando a gente crescer e virar adulto, a gente chega lá. Eu continuo, eu falei para vocês aí no início que eu tenho 50 anos, eu então estacionei lá na infância. Eu não sou, eu não tenho, eu vejo os grandes intelectuais, os grandes conhecedores de yoga como pessoas adultas, muito grandes, muito longe de mim. Eu não sei, o meu estágio de evolução em yoga é ainda primário. Mas é primário, ao mesmo tempo, o que cresceu em mim foi a familiaridade, foi o aprofundamento no afeto. Na consciência da presença que me acompanha. É a intimidade. E nesse aspecto, a gente vai ver que há uma grande importância. Os grandes mestres de yoga sempre lembraram isso para a gente. Yoga deve ser mantido em segredo. Existem segredos. Ah, mas segredos. Numa intimidade, há segredos. Eles são revelados na intimidade. É por isso que nós precisamos, desde o início, saber que na intimidade existe reserva. Ah, mas então não se pode. Eu cheguei a levar essa questão para alguns mestres na Índia.
Puxa, eu estou revelando os segredos para todo mundo. Sério, não é isso. Quando você vai tomar banho, você faz algo secreto. Você fecha a porta, vai lá, fecha, se desnuda. Você se faz coisas íntimas com você mesmo. Yoga é intimidade pura. Tem uma frase que eu repito muito para mim e repito para as pessoas que estão ao meu redor, que é: saber e não sentir é como não saber. E quando você fala essa intimidade, não adianta eu saber fazer aquela técnica sem sentir o que aquilo traz. Então, muito bom. É essa intimidade, né? O sentir. Seria, resumindo, assim, tentando contextualizar para o meu entendimento. Sem dúvida. Sem dúvida. O que envolve uma coisa mais sutil, mais íntima. Por isso que não adianta você ter acesso à técnica, ao grande conhecimento. Agora eu quero pegar Tem tratados, tem livros. Você pega em yoga, Hatha Yoga Pradipika de Swatmarama, por exemplo, você tem todas as técnicas mais avançadas descritas ali. Mas se você não praticar a intimidade... E ela em que momentos da sua evolução, todas as... São 8.432.000 posturas de yoga. São 84 as fundamentais, mas Shiva ele explica que são 8 milhões. Eu acho que são... Quantas posturas o corpo humano pode fazer? São infinitas. E se eu não tenho a intimidade para perceber o que o meu corpo precisa? Exatamente. E é ali que nasce a humildade de saber, mas eu costumo dizer que a postura mais importante de yoga, que eu tenho visto pouco nos relatos aí de séries de yoga. Pratyanasana. Pratana é oração. Esse momento inicial. Você vê, aqui uma mão junta com a outra, aqui um braço encosta nas costelas, a cabeça. É só isso. Existe uma atitude que está acoplada a esse gesto. A postura, ela desperta a atitude. Por isso a magia dela. No momento em que você começa pela postura, aqui só tem duas mãos se juntando. Aqui só tem uma postura, uma forma física. Mais um padrão de condicionamento. Você ver aquilo que uma pessoa está falando e você cria uma expectativa daquilo que o seu corpo precisa fazer. Não sentir como eu me percebo quando eu coloco o meu braço junto às minhas mãos. Né? É como se fosse o aspecto da mente que está acostumada a ficar repetindo o padrão de comportamentos que são ensinados e a gente leva isso para cima do tapete, né, na hora da nossa prática, né, que seria o portal para eu me perceber dentro dessa experiência. Eu estou deixando esse comportamento de repetição de padrão mais um condicionamento, a prática virando mais um condicionamento, ao invés de um processo de descoberta. O que o meu corpo está precisando hoje? Esse reconhecer de si mesmo. Como que eu estou me vendo hoje? Por isso que eu digo que num momento, uma atitude como essa, ela é preliminar a todo o que você vai fazer na sequência. No momento em que você acha a atitude que essa postura induz você a ter, você, primeiro, se torna mais receptivo. No momento em que você busca uma postura de respeito, você se torna mais receptivo, mais aberto. E tudo vai vibrar diferente. A humildade, ela é um efeito natural dessa atitude. Porque é uma abertura, né? Vai se abrindo. E você vai se reconhecendo. E a postura de humildade não é uma postura de submissão, de anulação.
é uma postura de receptividade, de estar aberto o que vai acontecer a partir de então. Ao ensinamento da mãe. Exatamente. Então, quando o Babaji está aqui conversando com a Carol, é a Mãe Divina conversando com a Carol e a Mãe Divina conversando com o Babaji. Porque, tentando trazer uma tradução assim, a prática da vida, né? As situações. Estamos nos banhando de conhecimento da presença divina, satsanga. Na Índia, o conceito de satsang tem a sua formalidade, que acontece no momento, vai ter um satsang a tal hora, fulano de tal vai dar uma palestra, isso não deixa de ser um satsanga. A palavra originalmente, sat, que é verdade, sangha é uma união, uma congregação, mas satsang, ela está presente em todos os momentos da vida. Quando você vai na padaria comprar um pão, é uma oportunidade de satsang. Quando você encontra um outro ser humano, é uma oportunidade de satsang. Mas não é para pregar e tentar convencer alguém, converter a pessoa a alguma coisa, não é isso. Eu, consciente do que me faz ser, no momento em que eu me apresento, não preciso nem falar sobre isso com a pessoa, a gente fala sobre o tempo, está frio, está calor, está chovendo, está alto, está baixo, algum assunto do mundo, alguma notícia, alguma coisa. Você leva a presença dessa fonte de conhecimento que passa através de você, porque a sua referência foi despertada ali. Por isso a gente volta a essa pergunta, quando eu estou praticando? O tempo todo. O tempo todo. O momento, a sua vida passa até nas besteiras que você faz, que inevitavelmente você vai fazer, porque ninguém é isento de fazer uma bobagem, de errar, de pisar na bola. Às vezes acontece. Por que será que eu reagi dessa maneira? Né? Por que será que eu não fui... Porque eu fui agressivo? Porque eu fui violento? Porque eu tive vontade de ser desonesto? Você vê, os yamas, principalmente os yamas, eles às vezes são interpretados como quase como mandamentos e como regras que você deve cumprir à risca. Mas, no momento em que você vê, nós estamos falando de limpeza, de higiene. A violência, a prática de violência nos suja. Tudo aquilo que se refere... Pegamos os 3 primeiros yamas, Ahimsa, Satya e Asteya. Não violência, verdade, veracidade e honestidade. São 3 coisas que nós praticamos no mundo que nos sujam e que nos impedem de nos ver quem nós somos sem sujeira. A ideia de purificar é da gente tomar consciência daquilo que nós somos em essência. Por isso o chamado de limpar, não é de sair do mundo. O símbolo da yoga qual é? A flor de lótus, que está no mundo, mas não pertence a ele. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos para atuar nesse mundo. Nós não estamos para não nos sujar. Nós estamos aqui para nos sujar. Mas nós temos o elemento de limpeza. E vai ser assim até o final. A violência é uma energia que nos suja. A mentira, então, a mentira é uma doença. E nós estamos vivendo num mundo em que essa sujeira se potencializou. A própria tecnologia favoreceu a propagação dessa sujeira. A mentira corrompe o caráter. Os mentirosos precisavam se tocar de que a palavra perde força quando ela é suja pela mentira. A mentira, ela destrói o caráter. A desonestidade, então, ela é mais prejudicial para quem pratica. O sujeito que foi lá, roubou alguma coisa,
E ela é muito mais do que simplesmente roubar coisas materiais. A desonestidade se dá em vários planos. A pessoa desonesta, ela se perde. Ela não se conhece mais, ela não sabe, ela cria um ser fictício que está sujeito à morte. E tá com tanta coisa que como que eu vou me encontrar aqui? Esse natural, essa essência no meio de todas essas informações me sujando. A honestidade não é uma questão só moral. Tem o seu aspecto, não roubar e tal. E curioso é que olhar, né, como esses preceitos são ensinados, né? Você com o externo, não tem como tirar o você da relação, né? Então, por mais que os yamas, por exemplo, sejam traduzidos como, né, a sua experiência em relação ao externo, passa por você de qualquer forma. Então, você não está fazendo para o mundo, é primeiro por você. É primeiro um aspecto de se reconhecer naquela atitude, soltando e desconstruindo qualquer ideia de violência, de desonestidade, da mentira. Então, o yoga, né, como prática de lembrar quem nós somos e todo esse conhecimento, todo esse corpo de conhecimento aí acessível para todas as pessoas, né? Quem pode praticar yoga? Terceira pergunta, hein? Todos, né? Na realidade, o nosso propósito é isso. Você vê, você pega uma planta, você dá condições para ela, pega essa semente, põe na terra, fogo, água, terra, ar, equilibra essa situação e ali dentro vai nascendo. O que a gente fez para nascer essa planta, essas cores, quem escolheu? O que foi? Essa natureza, essa espécie, ela veio para ser algo, ela tem um projeto de altura, de cheiro, de consistência, de cor, enfim. E estava tudo contido naquela semente. E o que você fez foi... Agora, se ela, no momento que o brotinho começou a surgir, você foi lá com a tesoura e... Não, corta aqui, corta ali, poda aqui, tira isso, faz isso. E daqui a pouco, aqueles... Os condicionamentos. Os condicionamentos, daqui a pouco você está com uma planta, até pinta a folha de outra cor, não que ela... As flores que são pintadas, né? Que a gente... né? Você inventa uma coisa, você não sabe mais o que era a origem que estava na semente. A essência daquela... Nós, seres humanos, estamos assim. Nós fomos condicionados por um mundo que nos escraviza. Porque eles precisam, tem uma força inconsciente no planeta que precisa das pessoas para manter viva são operários, são escravos. Eles usam a energia humana para manter vivo essa máquina funcionando sem propósito. Por que a verdade nos liberta? Porque no momento em que você transcende a identificação com quem nos quer dominar, você não é mais dominado por ninguém. Penso que tem que ser, fui ensinada a pensar que tenho que ser. Eu vim para ser o que eu sou. E é essa fidelidade que eu devo a quem me criou. E eu vou me limpar para deixar ser o que eu sou. E todos nós somos únicos, olha que maravilha. E é isso que nós precisamos nos respeitar. Nós não estamos aqui para ser completamente moldados pelo externo. Ao contrário, nós viemos a ser e nós nos complementamos nesse plano. Não nos competimos. Nós precisamos uns dos outros, nós somos seres gregários. É na congregação, no sangam, que nós nos amparamos. Por isso que a congregação satsanga é fundamental para que a gente desperte o verdadeiro eu. Mas esse sangam não pode ser algo dominado por conceitos. Ele tem que ser algo dominado por essa referência primeira.
que é eu comungo com a fonte da vida. Eu percebo que eu tenho uma relação íntima com quem me dá a vida. E a descoberta disso é muito simples. O segredo, ele é muito simples. E eu dizer para você, olha, basta você olhar aquilo que te faz respirar. Esse é o grande segredo. É simples, todos podemos fazer em qualquer momento, em qualquer hora. Mas o despertar da importância, do valor, da preciosidade desse segredo, quem revela é a sua mãe. É quem ampara, quem cuida, quem vai te dar. Por isso a importância de nós nos referenciarmos e reverenciarmos quem nos traz o conhecimento. E que não é uma pessoa física, ela é sim também. Vai aparecer, pode aparecer. Estamos aqui para expressar isso. E essa palavra, que é a expressão dessa mãe? Se pudéssemos trazer uma palavra. É difícil porque as palavras existentes já estão cobertas de conceitos. A palavra guru se refere à escuridão e àquele que dissipa a escuridão. Nós precisamos primeiro nos aproximar da luz. Essa aproximação, ela se dá através de humildade. Por que nós nos prostramos na cultura indiana aos pés de uma pessoa? Não é uma pessoa, não é um outro ser humano, e sim alguém que está dedicado naquele exato momento a fazer o canal dessa fonte de conhecimento. Os pés do Guru, na realidade, são o lugar mais alto desse planeta. Porque ele já está fora do planeta. Ele está com o corpo na luz. Ele só deixa os pés aqui como contato. Por isso a importância simbólica desse gesto. Mas isso é simbólico, nós temos que ir além do símbolo. A experiência direta, fazer yoga é experimentar essa comunhão. Em qualquer estágio, se você começa agora, você tem a possibilidade de degustar a doçura da presença dessa experiência de comunhão, dessa experiência de clareza, que é possível a qualquer criança. Quando se tem essa proximidade, quando se respeita essa reserva. Por isso que eu digo, olha, é difícil de explicar. Não estou dizendo que não seja importante os cursos, o aprofundamento nos estudos das escrituras, de toda a filosofia, de tudo isso é importante sim, é legal, mas dependendo do seu chamado, do seu estágio, da sua vocação, algumas pessoas não vão ser chamadas para isso. Isso não as impede de praticar. A criança não vai entender filosofia. Mas às vezes consegue ter muito mais humildade, abertura para receber, né? E se perceber essa manifestação do que se tiver cheio de conceitos na mente, né? Exatamente. Eu me lembro, essa semana meu filho Nitai se formou em teatro. E eu estava lembrando a ele que ele me acordava cedinho para abrir o templo quando eu era pequenininho. E ele tinha uma coisa espontânea, com 2, 3 anos de idade. Ele entrava no templo, a gente abria, começava a ler, a cantar. E ele entrava no altar e imitava Krishna com a flauta.
foi o primeiro personagem dele, o que revelou para ele o que ele deveria ser. E eu vi, esse menino vai ser ator. Ele gosta de representar, e representar a fonte do conhecimento, a divindade na suprema pessoa, é maravilhoso. Ele escolheu o melhor dos personagens para começar a vida de ator, né? E está aí ele hoje, aos 28 anos, 4 ciclos de 7 anos ele completou, e agora ele ingressa no mundo do teatro para expressar essa experiência de comunhão que ele teve desde pequenininho, e que era muito mais do que aquilo que a gente lia nas escrituras. Ele se divertia no templo. Para ele o templo era um lugar de brincadeira, era um lugar de que ele estava à vontade, ele podia fazer tudo. Verdade. Porque ele estava na casa do pai dele, da mãe dele, na casa dele, né? Então essa intimidade, essa familiaridade que eu acho que é importante a gente enfatizar para quem pratica yoga. Yoga não é uma atividade extra, não é um hobby, não é uma ginástica, sem criticar as ginásticas, as coisas, porque nós temos uma parte física importante que precisa de disciplina, etc. e tal, mas yoga, ela está ali também, mas não é só isso. O que é mais importante é que a gente tenha essa referência primeira, interna, de comunhão, de yoga. Yoga quer dizer isso. Comungar, sentir a presença da fonte da vida dentro de nós. Isso é fazer yoga. É estar consciente o tempo todo da nossa natureza, Satitananda. A nossa natureza que é verdade, consciência e bem-aventurança. A natureza da nossa alma é isso. E nós precisamos despertar essa consciência. E a congregação, ela nos auxilia isso. Por isso que é importante nós estarmos juntos. E por favor, os que atuam com yoga, nós temos que dar um exemplo para o mundo de atividade não competitiva. Todos nós, tem lugar para todo mundo. E todos nós somos únicos, valiosíssimos. Cada um de nós, cada pessoa, cada praticante de vida tem uma mensagem única para transmitir. Desperte essa mensagem única. Você não é um robô. Ninguém é um robô criado por uma máquina para atuar nós fomos chamados aqui para viver a vida na sua plenitude. Então, no mundo da prática de yoga, não pode haver competição, tem que haver complementação, nós temos que estar unidos. Todos os que praticam, nós temos que dar um exemplo de união, afinal, yoga é união. Então é uma atividade, devem ter outras, espero, mas é por excelência aquela que tem que dar um exemplo de complementariedade, de união, nós temos que estar juntos. Tem aspectos, a prática de yoga, você vê, nós falamos aqui do aspecto físico, do aspecto psíquico, do aspecto espiritual. Você tem na ciência do yoga uma profundidade de conhecimento já descrito sobre esse aspecto bhakti, que é devocional, esse aspecto de entrega, esse aspecto amoroso. Você tem o aspecto jnana, o aspecto de intelectualidade, de compreensão, de conhecimento, né? Você tem o aspecto karma, que é o aspecto da ação, de fazer, tá? Karma quer dizer ação, trabalho. É porque envolve também o conceito de reação, por isso que às vezes essa palavra tá mais imbuída do conceito de reação, mas é ação e reação juntos, né? Karma é trabalho, é doação. E cada um vai achar a sua própria yoga, a sua própria forma de fazer yoga. Alguns vão ter um pouco mais temperado de bhakti, outros temperado mais disso, outros temperados. Existem
O instrutor vai dizer direitinho, ele vai dosar isso direitinho. Se a gente aprender a ouvir as mensagens, as instruções que vêm de dentro, porque esse é o grande segredo, é conectar com o mestre que está dentro de nós, o instrutor que está dentro de nós, para que a gente saiba criar a nossa prática, levar a nossa vida, trazer a prática de yoga para o nosso dia a dia. Entendeu? É assim, e cada um vai saber fazer de uma maneira. E quantas músicas pode se tocar num violão? Né? O violão é limitado, mas cada um que pegar um violão vai tocar de uma forma. Isso é yoga. Né? Cada um tem que tocar da sua forma. Agora, o propósito é um só. Yoga, yuga, unir, comungar, experimentar a união. Isso é yoga, né? Babaji, eu estou infinitamente honrada Oh, meu Deus, eu que por essa oportunidade, por esse encontro, por ter conhecido o Senhor. Porque desde que nos encontramos, todas as vezes é um profundo aprendizado, um reconhecimento de mim mesmo. A forma poética que o Senhor traz é muito lindo, emociona. E eu espero que todas as pessoas que puderam estar aqui conosco, ouvindo essas palavras de amor, de união, que essas palavras alcancem todas as pessoas que sentirem esse chamado no coração, né? Através do yoga, através da ferramenta que for, mas que reconheçam que essa é uma possibilidade, esse é um caminho, né, para se encontrar, lembrar quem se é. Para sair desse mundo em paz. Em paz. Estar nesse mundo em paz. E sair desse mundo em paz. A paz é muito importante de ser sentida. Assim como o amor, nós falamos de amor. E é difícil ver alguém que discorde. A palavra amor tem um peso forte. Paz também. E a experiência, ela precisa ser direta, internalizada. O mundo não vai ter paz fora enquanto as pessoas não encontrarem ela dentro de si. No momento em que se encontra a paz dentro de si, a gente quer vê-la no lado de fora. Por isso que a grande transformação se dá dentro de nós. O primeiro passo é resgatar esse acesso à paz interior. Shanti, Shanti, Shanti. É muito importante a experiência de paz para que... Às vezes eu fico pensando, outro dia eu estava vendo alguns dirigentes aí de guerras, governos, pessoas. Eu fiquei pensando, olhando aquele senhor na reportagem, como é que ele dorme? Como é que vai ser esse senhor na hora de dormir? Eu não sei, na hora de que eu me entrego, que eu saio do estado de vigília e vou para o estado de sono, para mim é um momento muito especial, um momento em que eu vou me entregar eu preciso de entrar nesse outro estado de consciência que é o sono. E eu agradeço, eu olho para trás, eu vejo aquilo que eu fiz durante o dia, eu reverbero todas as vibrações que eu... Como é que é um cara que jogou uma bomba e explodiu uma cidade, um bairro, um prédio, que morreram pessoas e... Como é? Ele deita e dorme em paz? Será que eu tinha vontade de chegar lá e... Meu amigo, olha para dentro, vamos aqui. Respira aqui. Experimenta a paz dentro de você e você vai querer jogar, você vai vender a sua paz tão barato. E o senhor acha que a gente daqui conseguiria contribuir
para essas pessoas que estão vivendo internamente a ignorância de si mesmo, do reconhecimento dessa essência de paz e de amor que é a nossa verdadeira essência, né? Que é aquilo que vibra. Nós daqui conseguiríamos ser um canal de luz para elevar a frequência desse planeta? No momento, por exemplo, se nós finalizarmos esse encontro aqui agora com um mantra, vibrando essa energia, você acha que essa energia consegue alcançar, de repente, um coração que não está em paz? É uma boa pergunta. Olha, se alcança ou não alcança, eu não sei. Eu, pessoalmente, não sei. Mas sei que o nosso Dharma, a nossa missão, a nossa função é vibrar. Um dos aspectos da união da yoga, além de unir os aspectos pessoais, né, corpo, físico e mente, é ver a união céu e terra e ver a união nossa com o planeta. Nós fazemos parte de uma união, de uma congregação, de uma egrégora, a egrégora humana, as almas, todas elas. Nós estamos num ambiente. E a nossa participação nesse ambiente é fundamental, sem dúvida, que vai influir nesse ambiente. Portanto, a nossa missão, a pessoa que comunga com a paz, ela naturalmente, ela expande essa paz para frente, para trás, para os lados, para baixo, para cima, como uma bola de luz. Na realidade, nós somos almas, bolas de luz, que espalhamos como o sol, espalhamos luz, e o nosso Dharma é espalhar luz para os lados, para frente, para o lado, para trás. Se algumas almas não vão se fechar, vão combater essa luz, aí vão se esconder do sol, aí eu não sei, aí por isso que eu digo, eu não sei se atinge todo mundo, mas sem dúvida alguma que espalha por esse ambiente, e esse ambiente é fortalecido pela força de luz. E sem dúvida alguma, se não tivessem pessoas nesse exato momento no mundo vibrando paz, nós já não teríamos planeta mais para viver. São graças às pessoas, aos yogis, aos eremitas que estão escondidos numa grota nos Himalaias. São pessoas que vão no âmago da criação, da egrégora humana, que estão mantendo esse ambiente claro. São pessoas que estão segurando a tocha do conhecimento, estão segurando a luz para que esse ambiente não seja dominado pela escuridão da ignorância, da maledicência, da ganância, da desonestidade, da violência, da mentira e etc. e tal. Nossa função, se nós pudermos contribuir com a força da luz, sem dúvida alguma que nós mantemos esse ambiente. E sem dúvida, fechar esse momento emanando luz para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, e para que essa luz se propague para o planeta inteiro, é a nossa missão, é o nosso Dharma. É muito importante que a gente lembre isso. Existe nessa atitude o acesso há uma compreensão muito profunda de que, além de toda essa desarmonia do mundo, além de todas as guerras e tragédias e desastres, existe um ato de amor acontecendo. E quem comunga com essa força divina percebe esse propósito divino atuando no planeta, mesmo no meio dessa desarmonia toda. Então, sem dúvida alguma, quando a gente pratica, a gente espalha, né? Então, se a gente vibrar uma energia agora para o mundo, ela certamente vai contribuir para a presença da luz no planeta. Vamos? Vamos.
leva você. Quer? O que você quer? Bom, podemos vibrar um simples, né? Om Shanti, Shanti, Shanti Ri. Tá, eu vou então só compartilhar com vocês um pouco da minha yoga, se a gente pode chamar. Ao longo do tempo, algumas coisas surgiram na minha mente. Não quero ter intenção de traduzir, não é uma tradução, mas foi inspirado nos mantras indianos. Como eu estou no Brasil, eu sou brasileiro, como eu disse, eu falo português. E meus alunos de yoga ouvem sempre isso quando eu abro as minhas sessões de yoga. Que é um mantrazinho em português inspirado no Gayatri, que é um dos mantras mais importantes na Índia. Perfeito. Saúdo a palavra presente na terra, no céu e além. Saúdo a palavra presente na terra, no céu e além. 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 Medito no esplendor do divino criado da vida. Medito no esplendor do divino criado da vida. Tomo banho de amor. Tomo banho de amor e mergulho na paz, mergulho na paz. Agora, agora. Shanti, 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 Shanti. Babaji, gratidão infinita por esse momento. Espero que vocês que acompanharam aqui a nossa conversa possam ter sido tocados por toda essa energia, por toda essa vibração. Vou finalizar aqui com Babaji. Muita gratidão por esse momento. Eu que agradeço. Babaji. Muita gratidão. E se você gostou, lembrou de alguém, compartilha esse vídeo para que a gente possa levar essa mensagem de paz e de amor para que todos os seres em todos os lugares possam ser felizes e livres. Gratidão a vocês. Gratidão.